O Brasil está em risco. O comportamento do judiciário brasileiro está colocando em xeque a nossa democracia, e poucos têm coragem de enfrentar esse poder, como o senador Cleitinho. Enquanto ministros do STF tentam barrar a verdade, Cleitinho se destaca, sem medo, ao propor a CPI da toga. Será que temos algo a temer? Se tudo está tão claro como dizem, por que temer uma investigação? Essa fala do ministro Barroso mostrar para toda a população brasileira, Barroso, quem não deve não teme. Então, deixa a gente abrir uma CPI, já que está tudo certo. Qual que é o problema de abrir a CPI? Vamos mostrar a fala dele aqui. A propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e quando há alguma decisão que envolva reserva judicial ou alguma complexidade, ela é ratificada pelo plenário. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Estamos falando de um judiciário que deveria ser imparcial, mas que se recusa a ser investigado. E mais, quando alguém ousa desafiar essa postura, é tratado como inimigo. É isso que queremos para o Brasil? Um país onde apenas uma parte da sociedade é investigada, enquanto os intocáveis permanecem acima de qualquer suspeita? Cleitinho está mostrando uma coragem que poucos têm, e é disso que precisamos. Então, ministro Barroso, o que eu mais escuto
né, nos corredores do Senado, do Congresso Nacional, se pedir uma CPI, se pedir assinatura de impeachment, você vai ser perseguido, é isso e aquilo. Eu não tenho medo, já cansei de falar isso. E se está tudo certo, como Vossa Excelência está falando, ministro Barroso, deixa abrir uma CPI, deixa convocar todas as pessoas que estão sendo citadas, né? O princípio da administração pública se chama transparência. Então, vamos trazer transparência. Se você acha que está tudo ok, tudo certo, você deveria vir aqui também, ser convocado aqui também, poder, né, esclarecer tudo para a gente, né? O Alexandre de Moraes, e todos eles estão sendo citados. Qual que é o problema? E qual que é o medo? Né? Já vi que eu não era nem senador, vou finalizar, presidente, eu não era nem senador, eu era deputado, eu ouvia falar, né, que ia ter uma CPI da Lava Toga, e não sei o que aconteceu, que não teve a CPI. Os poderes são independentes, mas estão sempre intermediando aqui no Senado. Eu sempre vou falar isso porque eu não tenho medo, porque eu entrei limpo e vou sair limpo. E se vocês também está tudo ok, qual que é o problema de serem convocados e qual que é o problema de eu abrir uma CPI para poder averiguar tudo? Eu vou continuar fazendo a minha atribuição aqui e não vou prevaricar. Muito obrigado. Não podemos ficar calados diante disso. Se você acredita que a transparência deve prevalecer e que ninguém está acima da lei, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com todos que você conhece. E claro, deixe seu comentário abaixo. Você é a favor da CPI da toga? O que você acha dessa postura do STF? Vamos fazer nossa voz ser ouvida.